Olá, eu sou Isaac Criscuolo Eu sou Luiz Gustavo Pacete. e nesse episódio a gente vai falar sobre dados, ou o famoso Big Data, e o papel dele nos processos de transformação digital. A gente mostra como que a Coca-Cola está usando a gestão de dados e a aplicação no dia a dia do seu processo de transformação. Oi pessoal, nós estamos com o Ivan de Souza da Coca-Cola aqui. Ivan, muito obrigado Super, muito bom estar aqui. por conversar um pouquinho com a gente aqui sobre dados. O que você faz lá na Coca-Cola? Bem, eu faço parte do time de Digital Transformation. A Coca-Cola, não só no Brasil, mas globalmente, está fazendo um forte movimento de transformação digital. E dentro do time de Digital, eu lidero a área de Data e Inteligência Artificial. A gente está exatamente aplicando a área de Data exatamente para endereçar a estratégia de negócios e ajudar a companhia a ser mais consumer-centric. Hoje, quando a gente fala de dados, que é o que vai guiar um pouco a nossa conversa aqui, virou praticamente um lugar comum, né? Todo mundo já entendeu que as empresas precisam dos dados, precisam entender os dados. Vamos desconstruir um pouquinho essa discussão, assim. Por que a gente está falando tanto do uso de dados nesse momento, Ivan? Bem, eu acho que o primeiro ponto é que o contexto de mundo mudou. A gente como indivíduo e as empresas estão num contexto de mundo muito mais incerto, onde é difícil prever o que tem pela frente, onde as empresas de fato vão começar a gerar valor estando próximo dos seus consumidores. Então, você está entrando num contexto de mundo em que talvez empresas mais tradicionais, elas ao mesmo tempo só podem sofrer disrupção ou serem alavancadas por uma empresa pequena de dois garotos que estão desenvolvendo uma tecnologia nova, embrionária, porém exponencial. Então, é nesse novo mundo em que a gente como indivíduo e as empresas estão, e é isso que motiva a tão discussão sobre os dados. Por quê? Nesse contexto tão incerto, o dado, na verdade, eu poderia dizer que você poderia entender que dado, em última essência, é a voz do consumidor em escala. Então, se você pega um dado e você retrocede uma conta de trás para frente, o dado ele vai representar escolhas, comportamentos, atitudes que a gente, como o indivíduo, tomou. Isso é interessante. Então, os dados, a voz do consumidor em escala. Ótima definição. Cria uma narrativa, e o dado cria uma narrativa. Com o dado, se você retrocede nessa história, você consegue entender em que contexto, quais foram as escolhas, quais foram as motivações das pessoas tomarem determinadas escolhas. E se você leva isso em consideração, o dado permite que a gente, como marcas e empresas, possa entender quais são os problemas dos consumidores que as marcas e empresas podem e gostariam de resolver. Outra coisa que esse novo contexto pode ajudar é que as marcas que até então tinham um relacionamento muito focado em campanhas possam construir interações com os consumidores baseadas em relacionamentos. Então, em vez de uma marca interagir com os seus públicos só da forma tradicional de mídia, de campanha, ela pode criar relacionamentos baseados em relevâncias em contextos. E por último, o dado vai permitir que as marcas possam construir intimidade de maneira massiva. Então, você vai continuar tendo a possibilidade de conversar em escala, mas podendo identificar cada pessoa como indivíduo único, cada grupo com sua característica, entregar relevância, engajamento, interação, respeitando as características de cada um, só que trabalhando da mesma forma, de maneira massiva, com múltiplos indivíduos, múltiplos grupos. Em todas essas definições, Ivan, tem até um pouco de um futuro ideal, né? Qual é o desafio para que nós cheguemos nesses estágios? Então, é tecnologia, é ferramenta, é investimento, é cultura? Quais são os desafios hoje para que a gente consiga fazer essa aplicação dos dados? Bem, eu acho que o primeiro passo são escolhas que as empresas fazem.
Quando você olha uma empresa como a Amazon, e a gente olha a Amazon, admira e vê tanta relação, empresas como elas fizeram uma escolha de serem empresas orientadas aos consumidores. Então, de que maneira as empresas elas podem ser mais focadas nos seus consumidores? Então, eu acho que é uma relação da empresa com o consumidor de aprendizado contínuo. Então, na verdade, mais de ter uma relação impositiva, eu quero entender o meu consumidor, eu quero estar próximo dele, eu quero entender quais são os seus problemas, as suas fricções do dia a dia e como a gente pode ajudar a resolver esses pontos. Na sequência disso, eu acho que a tecnologia está aí, ela é disruptiva, ela está crescente, ela traz uma série de benefícios, mas eu acho que o grande ponto é a gente também desenvolver as culturas de dados e a cultura AI-driven dentro das empresas, que é uma coisa muito nova. É muito nova porque a gente está falando de tecnologias que são novas, a gente está falando de tecnologias que levam as empresas a adotar novos processos internos e tecnologias que levam as empresas a tomarem novos formatos de gestão e de decisão interna. Então, o aspecto de cultura, ele tem um peso, uma contribuição muito grande quando você pensa numa jornada de dados, né? Quando a gente olha para os dados são commodity, né? Eles sozinhos são uma massa de informação ali. Como que vocês trabalham, como que é essa jornada para transformar esses dados em inteligência, em estratégia de negócio e o que direciona vocês? Acho que antes de colocar os olhos nos dados, é a gente saber a pergunta de qual é a dor do negócio a gente está querendo responder, ou qual o problema dos nossos clientes e consumidores a gente está querendo sanar. Então, é a partir de um entendimento da dor do negócio, da estratégia do negócio, do problema do consumidor, é que você faz toda uma abordagem de trás para frente para entender qual é o melhor meio de poder trazer uma resposta para isso e até mesmo verificar quais são novos tipos de dados que você pode trabalhar com isso. Ivan, isso é uma leitura muito importante, porque em muitos casos as empresas olham para o dado para tentar encontrar ali algum caminho, e aí você pode travar, mas você está voltando para o seu propósito de negócio, o propósito do consumidor. Isso é importante deixar claro, porque muito da dificuldade do desafio às vezes esbarra nisso, né, de começar a leitura. É o propósito antes da coleta dos dados em si. Sim, com certeza, porque na verdade todo o conjunto de dados que você tem, todas as ferramentas novas como Machine Learning, eles são ferramentas que servem uma estratégia ou servem para resolver uma dor do consumidor ou uma dor do próprio negócio. Então, você sempre precisa ser puxado pela dor do consumidor, pela dor do seu cliente, para a partir disso saber quais são as melhores técnicas, opções, tecnologias que você usa para poder empregar nisso. A gente tem algumas imagens agora mostrando um pouco da dinâmica lá na Coca-Cola, no Rio, da equipe do Ivan e como que eles trabalham, como que eles se organizam para fazer um pouco dessa análise de dados. Vamos dar uma olhadinha. Ivan, um pouco baseado nas imagens que a gente viu e no que a gente está falando teoricamente de aplicação de dados, como que vocês utilizam essas premissas ou essas ferramentas lá na Coca-Cola? O primeiro passo que a gente, como equipe de digital, acredita e realmente pratica uma abordagem de Lean Agile. E considerando nisso toda uma dinâmica de testes e aprendizados contínuos e incrementais. Então, se você pensar em Lean Agile, isso está desde a forma como a gente atua. Então, a gente tem o nosso Situation Wall, onde todo o time
vê a evolução das principais iniciativas, discute sobre blocos, discute alternativas. A gente, de fato, trabalha em camps, então cada camp são 3 meses. Dentro de cada camp a gente usa OKRs, né? Então tem um objetivo, iniciativas-chave que eu tenho que incluir, que eu tenho que desenvolver dentro do período de 3 meses. 3 meses é um período sempre estabelecido? Sempre estabelecido, de 3 meses. E dentro do período de 3 meses, a gente divide iniciativas em sprints. Isso é muito motivado pela ideia de você criar interações frequentes e entregar e realizar entregas frequentes ao longo desse período. Então, de maneira geral, quando você pensa num planejamento clássico, você pensa num período de 1 ano, onde no início você faz uma fotografia da tua realidade ou do contexto e ao final de 12 meses você quer chegar naquele objetivo. Quando você trabalha por camps com essa abordagem de linha Agile, o processo é muito mais interativo e drivado por aprendizado. Você tem a sua visão, o seu moonshot, onde você quer chegar, mas camp by camp você vai fazendo um incremento até chegar ao cume, onde é o seu objetivo. Então é um processo que busca ser muito mais ágil, muito mais drivado por testes, aprendizados, experimentos e que possa trazer entregas frequentes ao longo desse período. Então, esse é um conceito básico que guia a forma como a gente trabalha. Outro é uma coisa que reforça a nossa cultura. Então, o time de digital trabalha num ambiente aberto, ninguém tem um lugar fixo para sentar. Então, desde o VP, passando por todas as pessoas da equipe, não tem lugar fixo, não tem um ramal fixo. Então, você vê a liderança sentada junto com o restante da galera do time e num ambiente exatamente propício para troca e propício para aprendizado coletivo. Ô Ivan, essa questão de cultura empresarial que você falou um pouquinho antes, a Coca-Cola, a gente acompanha, a Coca-Cola passa por um processo de transformação digital que até virou um case para muitas outras empresas. Como você definiria hoje o estágio desse processo? Ele já é de incorporação total dessa cultura de inovação? Ele ainda está em movimento? Como você definiria esse processo de transformação digital dentro da Coca-Cola? Acho que a Coca-Cola fez uma escolha de fato caminhar para ser uma empresa consumer-centric. Eu acho que isso se traduz em valores que a Coca-Cola põe para dentro, para todos a sua equipe. Então hoje a gente tem valores de negócios muito orientados a empowerment, trabalhar em versões 1.0, 2.0, respeitar e promover diversidade em todos os significados. Então a Coca-Cola realmente, eu sinto que ela acredita e aposta no caminho de ser uma empresa consumer-centric e ela está fazendo todas as iniciativas para trazer essa cultura, engajar e mobilizar as pessoas em função de valores que vão nessa direção. Eu acho que esse é um ponto importante, a gente reforça aqui, quando a gente está falando de metodologia ágil, de ferramentas e dinâmicas, labs super bonitos, não faz sentido quando você não tem uma cultura orientada para esse ambiente. Que é a cultura que permite essa coisa florescer ali no dia a dia, né? Quais são as habilidades de quem precisa passar por esse processo de transformação digital? Habilidade? Habilidade dos times, assim. Bem, eu acho que o primeiro ponto é você trabalhar... a gente avança quando trabalha com a diversidade. Então, diversidade de ideias, times multidisciplinares e diversidades de todos os aspectos. Então, ter um time diverso e estar aberto para criar um aprendizado coletivo, eu acho que esse é o básico. Depois, eu acho que a gente precisa incorporar novos capabilities que às vezes não são ativos da própria empresa, como capabilities de tecnologia, disto e outras coisas. E eu acredito muito que uma cultura de testes, experimentos, aprendizados contínuos, e sabendo que nesse caminho você vai errar. E beleza, isso faz parte. Se isso gera um aprendizado, isso te traz um ganho futuro.
Então, e tudo isso tem que estar linkado com um propósito, né? Então, você pode ter um time multifuncional dedicado a uma jornada que atende uma dor do seu cliente, do seu consumidor. Esse time tem os capabilities necessários, tem a autonomia necessária, que está com um propósito e autonomia para seguir naquela direção. Ô Ivan, qual que é o desafio de aplicar toda essa mentalidade de inovação para um grupo que tem uma característica de indústria? Porque na outra ponta você tem linhas de produção de bebidas e a gente sabe o quanto são movimentos complexos e tal. Porque aqui no Formex a gente está equilibrando muito empresas que são nativas digitais, empresas de serviço, com empresas também de consumo. Qual que é o desafio de levar um pouco dessa mentalidade de inovação para uma empresa que está imersa também num processo industrial? Deixa eu complementar essa. Eu acho que além do processo industrial, é uma empresa multinacional, global. Tipo, qual o desafio disso? A empresa vai continuar com o seu core business, né? Ela vai continuar com a forma como ela atua. Eu acho que tem dois fatores que são importantes. Primeiro, um fator de educação, né? Você precisa fazer um papel de tradutor, então, e mostrar como, de um lado, um negócio como esse precisa criar as condições, precisa avançar em alguns pré-requisitos para poder entrar nessa agenda, e também mostrar exemplos de como isso pode ser aplicado. Então, esse papel de tradução e de ajudar no processo de aculturamento nessa perspectiva é super importante. E o outro fator crucial é a gente construir pequenos casos de uso e que são constantes, que são incrementais, que são crescentes, que são contínuos. Então, a gente precisa criar essas provas do potencial de uma frente como dados, para que isso também possa engajar as pessoas e possa trazer motivação para seguir em frente. Então, eu acredito muito em educação e avançar com pequenos casos de uso de maneira contínua. Acho que nesse exemplo do caso de uso a gente aplica muito a questão do fail fast, né? Então você tem a oportunidade num ambiente controlado de testar, errar e corrigir Exatamente. o mais rápido possível. Para a gente terminar, um pouquinho antes, quando a gente começou falando sobre desconstruir esse olhar sobre dados, tem um ponto aqui importante que é a questão de pesquisas, né? Sobretudo no mercado publicitário, também no mercado publicitário, a pesquisa sempre foi um suporte muito importante, né? E você tem um olhar sobre isso, né, Ivan? Sobre a pesquisa e os dados, né? Como que... Eu acho que as empresas têm a oportunidade de fazer uma mudança de paradigma, né? De uma cultura baseada fortemente em pesquisa e em inferências para uma cultura baseada em Big Data e exploração de dados e em Machine Learning. E isso é importante porque quando você está muito drivado por uma pesquisa, você vai trazer um viés sobre esse dado. Olha, eu quero uma análise que fala sobre determinado comportamento do consumidor, de determinada categoria de produto e determinado contexto. Quando você traz esse norte, você está trazendo um viés para esse dado. Quando você trabalha com Machine Learning, e outro detalhe, né? Quando você traz esse viés, você pode estar desconsiderando um conjunto de várias outras variáveis que influenciam aquele contexto e que pode trazer novas respostas, além daquelas tradicionais que você está acostumado a receber. Quando você trabalha com Machine Learning, o que você quer é exatamente o dado bruto, sem viés, sem filtro prévio, né? E que tem outras características próprias para Machine Learning. Por quê? Porque com Machine Learning você vai conseguir analisar um conjunto muito maior de variáveis, num volume enorme e permitindo que você consiga identificar padrões, correlações, comportamentos que até então você não teria chance de descobrir. Então, essa mudança de eu quero uma resposta pronta para um comportamento de que eu quero fazer um mergulho para entender aquelas características que até então eu antes até não cogitava, é uma grande diferença, né? E junto com isso, criar um pensamento AI-driven, em que
Ao invés da gente, muitas vezes, tomar escolhas baseadas em experiências passadas, em histórico de indústria, em outras características históricas, que a gente esteja aberto até para desconstruir alguns mitos ou aprender novas camadas que então a gente não enxergava. Isso conecta muito com o que você falou, né, Isaac? Quando você deu o exemplo de começar analisando pelo dado, ou começar analisando por um viés, ou por algo que a gente já tem em mente. Porque quando você vai numa pesquisa, você está supondo que é aquilo, e você quer a pesquisa para provar aquilo, ou não, ou para, né, refutar a sua ideia. Quando você olha para os dados, não, ele te diz o que ele encontrou, né? É totalmente diferente. E você pode encontrar respostas novas de fatores que até você nem cogitava, que estão influenciando. Ivan, você falou muito sobre inteligência artificial agora, machine learning. Como que você enxerga numa perspectiva futura, quando você começa a ter a junção de todas essas tecnologias de forma massificada? Você acha que daqui a um tempo vai ser necessário ter uma discussão como essa que a gente está tendo, de perceber os dados de forma tão externa, ou vai estar tão incorporado que já não vai ser necessário? Eu acho que vai estar incorporado. É como a tecnologia fica cada vez mais transparente. Agora, um fator que é super importante é que a influência humana não vai deixar de existir, né? Você vai ter uma modelagem, você vai ter um modelo que vai poder te trazer um conjunto maior de variáveis, perspectivas, mas sempre vai ter a necessidade de você ter uma liderança, um gestor, um líder sênior, até para poder direcionar para que qual é a questão crítica de negócio você vai querer responder com aquela ferramenta. Como é que aquele insight produzido, de fato, pode ser aplicado. Então, acho que a gente tem um caminho de adoção de machine learning. Lá no destino, essa tecnologia vai ficar mais transparente. Isso não vai descartar a presença do gestor, do líder, né, do empreendedor, analisar aqueles dados na tradução de como aplicar. E tem fases sobre como essa adoção vai acontecer. Hoje, na maioria das empresas, eu poderia dizer que a gente está na versão 1.0 da Analytics, onde a gente olha e produz inteligência sobre o que aconteceu. É o pós-fato. Então, eu estou produzindo uma super inteligência sobre o que aconteceu. A grande oportunidade que a gente tem com o Machine Learning agora é a fase preditiva, em que eu quero entender os fatores que influenciam determinado comportamento, né, e poder antecipar e prever determinados fatores. E o terceiro estágio é o fator prescritivo. E o fator prescritivo eu consigo entender quem é aquele indivíduo, o contexto em que ele está, e eu consigo tomar uma ação prévia para influenciar aquele contexto de alguma forma. Então, mais do que predizer, eu antecipo uma situação e consigo ser responsivo para que aquela situação possível ocorra de maneira diferente, por exemplo. Nós estamos aproximadamente há um ano da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, uma lei que tem muito de inspiração na GDPR na Europa, que já está valendo há algum tempo. Ivan, essa é uma discussão que vem permeando quando a gente fala de dados em todo momento, né? Que é a legislação. O quanto que ter uma lei influencia em toda essa conversa que a gente teve aqui hoje? Eu acho que ter uma lei é uma coisa super importante e necessária. A gente fala tanto, né, da relação consumidor com as marcas e a proteção dos dados. Muitas das vezes o consumidor está disposto a compartilhar o seu dado porque em troca ele recebe um melhor serviço. E isso é uma relação. Só que essa relação em algum momento pode deixar de existir. E o consumidor tem o direito de que os dados que ele compartilhou, ele possa exercer o direito de esquecimento ou pode querer proteger seus dados. Então, eu acho que a existência da lei ela é super importante, é necessária. Os consumidores precisam estar preocupados. O outro fator, eu acho que junto com a legislação a gente precisa fomentar uma educação para as pessoas sobre como eles próprios podem se relacionar de melhor forma com os serviços para proteger seus próprios dados.
E eu acho que todo o trabalho que é feito pelas empresas, pelas marcas, ele precisa considerar esses fatores porque ele precisa ocorrer dentro de parâmetros que sejam éticos, legais e responsáveis com os dados dos consumidores. Então, eu acho que é super bem-vindo. É um processo de aprendizado dos dois lados, né? Do consumidor, das empresas. É isso, então. É isso. Muito obrigado por essa aula de dados. Que, aliás, esse tema ele permeia toda a nossa discussão aqui durante esses episódios do Formix. Valeu mesmo. Super. Metodologia ágil. Essa palavra está na boca de todo mundo, mas a definição mesmo é difícil. Eu acho que tem uma coisa a ver, primeiro, com mindset. Então, a gente sempre diz que para você rodar uma metodologia ágil em qualquer ambiente, as pessoas precisam ser ágeis primeiro, né? Então, eu acho que tem muito a ver com trazer uma cultura diferente para dentro dessa empresa primeiro, ou de qualquer grupo, e depois disso vir com os processos. Que processos são esses? Dentro de um desenvolvimento de um serviço, um produto, a forma tradicional de desenvolver seria uma forma linear, em que você cria alguma coisa, depois você faz uns testes, depois você valida com outra área e vai para a produção. Sendo que nenhuma dessas áreas tem um momento onde se encontra, faz junto, não tem essa conexão. É linear. Dentro de uma metodologia ágil, o que a gente traz muito é times fazendo junto e fazendo de uma maneira em espiral. Então, a forma é muito diferente. Eu não vou fazer a criação, depois o desenvolvimento, depois a produção. Eu faço tudo isso junto numa primeira rodada da espiral, vejo se funciona de uma forma muito ágil, muito rápida e ainda, o que a gente diz, suja entre parênteses, né, porque ela não é finalizada. Eu testo isso com o consumidor, com o usuário, aprendo e volto a fazer outra parte da espiral. Então, para mim, a metodologia ágil tem a ver com essa maneira nova de trabalhar junto com outras áreas e mais em formato de espiral que linear. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre dados. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai se interessar. Não perca o próximo episódio de Formakers. Tava gravando?